Querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite. É com muita alegria que nós nos achegamos ao Senhor nesse momento para iniciar esse culto de louvor, adoração, de ministração da palavra. Dissemos povo de Deus. Muitas vezes nós não estamos juntos fisicamente, assim como o povo quando estava longe de Israel também tinha esse desejo de retornar a Israel, assim como nós estamos desejosos hoje de retornar à comunhão da igreja, ao convívio com os irmãos, né, fisicamente, mas esse dia chegará. E nesse momento, de qualquer forma, pela oportunidade que nós temos agora de louvar, agradecer a Deus, cada um colaborando um pouco, né? Cada um gravando parte do vídeo, cada um gravando um louvor, gravando a palavra e todos simultaneamente compartilhando disso, nós nos alegramos. Eu gostaria de ler com você o Salmo 122, no versículo 1, que diz o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria que nós temos agora, e esse momento que queremos dedicar a Deus, e queremos, por meio desse vídeo, dessas gravações, desse momento que compartilhamos agora, e estaremos todos juntos, né, assistindo nas nossas casas, mas ao mesmo tempo compartilhando os nossos comentários e conversando e falando um ao outro da palavra de Deus, nos fortalecendo, nos encorajando, nós nos alegramos por isso. Vamos fazer uma oração para entregar esse momento a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque apesar de não estarmos hoje ainda juntos, congregados num templo, num lugar de adoração, mas nós estamos sim, Senhor, com os nossos louvores, com a nossa adoração, com a nossa fé em Ti, querendo te entregar esse momento, te agradecer, Senhor, pela possibilidade, Senhor, que Tu nos dá de compartilharmos esse momento entre irmãos, também com aqueles que estão mais distantes, Senhor, que podem se juntar a nós também nesse culto de adoração a Ti, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, a cada um e, Senhor, nos traz, Senhor, com o pensamento voltado para Ti, nesse momento, mesmo nas nossas casas, nós possamos, Senhor, estar ouvindo a Tua palavra, cantando os Teus louvores e adorando a Ti nesse momento, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Vamos agora louvar a Deus e abençoar a cada um que está aí na sua casa, no seu convívio, e orar pela nossa igreja. Amém? Graça e paz, igreja. Vamos juntos adorar a Deus mais um domingo por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Uma coisa só, teu desejo
tudo que sou. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você nessa noite. Eu quero ler com os irmãos nesse momento os versículos que o apóstolo Paulo nos deixou como exortação, como ordenança para nós. Está lá em Romanos 12, capítulo 12, dos versos 10 ao 12. Eu vou ler aqui para os irmãos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Somente esses 3 versículos. E eu quero me ater ao 12, repetindo, que ele nos exorta para que nós possamos nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. E então é nesse momento, justamente na perseverança da oração, que eu quero convidar todos agora a estarmos elevando as nossas mentes, os nossos corações a Deus em oração. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai todo-poderoso, misericordioso, nessa noite, Senhor, nós queremos levar, Senhor, nossos corações a Ti, Pai. Nós queremos, Senhor, exaltar o Teu santo nome, glorificar o Teu nome, Senhor. Dizer que o Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus todo-poderoso. E nós Te amamos, nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, Pai. Tem guardado a Tua igreja, apesar de estarmos passando por momentos de tanta tribulação, de tantos desafios, Senhor, que nunca enfrentamos antes. O Senhor tem nos sustentado, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, pela igreja aqui em Paulínia, pela nossa igreja metodista. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, com cada pessoa nesse momento, principalmente com o pastor, Senhor, com a família pastoral. Que o Senhor esteja, Pai, cobrindo essas vidas, Senhor, com o Teu sangue, Senhor, debaixo da Tua proteção, Pai, trazendo a eles cura, Senhor, trazendo a Jéssica a cura total, Senhor, trazendo ao pastor que ele se restabeleça, Senhor, aos filhos que estejam bem, e que o Senhor continue, Senhor, usando o Teu servo, o Teu anjo, Senhor, aqui nesse lugar, Senhor, na Tua igreja, aqui nessa cidade. E eu peço também, Senhor, por todos, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor. Várias famílias da nossa igreja, nós sabemos, a família da Daniela com o Rafael, a família do Flávio com a Andréia. Senhor, que o Senhor esteja restabelecendo essas vidas, Senhor. Esteja com eles, Pai. Esteja, Senhor, com o seu João, o esposo da dona Bel, para que ele, Pai, venha se recuperar do acidente que ele teve, Pai. Tira dele toda dor, Senhor, todo incômodo. E toca aquela vida, toca a vida do seu João, Senhor. Esteja com ele, Pai. Esteja com todas as pessoas, Pai, aquelas que eu não me lembro nesse momento. A dona Maria Helena, Senhor, que esteve em cirurgia. Esteja com ela, Pai, para que ela se restabeleça também rapidamente, Senhor. Que ela fique bem, que tudo corra bem, que não seja nada grave. Essa cirurgia, o resultado desses exames, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar por cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, nesse lugar, Senhor. Quero clamar pelas nossas famílias, Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, continue nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. E eu peço também, Pai, pela nossa igreja, pelo retorno da nossa igreja, que o Senhor acalme os corações, Pai, do pastor, os corações dos irmãos, Pai, para que tudo
tudo no momento certo, Senhor, tudo vai dar certo, o Senhor vai preparar, o Senhor já está preparando, eu creio, Senhor, um lugar para nós e nós vamos poder voltar aos poucos, na hora certa, a nos encontrarmos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Senhor, cuidando dessas vidas, cuidando desses espíritos, Senhor, dos seus corações, Pai, que possam estar atribulados. Mas dê a eles a tua paz, o teu amor e a certeza de que, mesmo não podendo ainda estar juntos, o Senhor está conosco, o Senhor está nos fortalecendo. E que possamos também, como o apóstolo Paulo nos ensinou, nos adverteu, a estarmos ajudando-nos uns aos outros, encorajando uns aos outros, em amor, em fraternidade, com a comunhão que vem do Teu Espírito Santo. É isso que eu te peço e te agradeço muito, Senhor, por todas as Tuas bênçãos e pelo Teu amor eterno. Em nome de Jesus, amém. Reina sobre os nossos corações, Pai, e cumpra a Tua vontade em nós. Queremos reconhecer a Tua soberania, queremos reconhecer o Pai bondoso e maravilhoso, que jamais nos abandona. Obrigada, Senhor, por ser tudo para nós. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, Tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E Tu és bom, sim, Tu és bom, Tu és Senhor, sabemos que o Senhor nunca nos abandona. Sabemos que, independente das circunstâncias, Tu sempre estarás conosco, assim o Senhor prometeu em Mateus 28:20. Deus, nós queremos ter essa certeza, dia após dia, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, Senhor. O Senhor está conosco e nós queremos Te sentir aqui hoje, Deus, em nossas vidas, em nosso coração.
Boa noite, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor a todos. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu sei que eu estive aqui há pouco tempo compartilhando uma mensagem e nessa última vez o Senhor nos falava sobre arrependimento, sobre a importância de nós reconhecermos nossos pecados, nossas falhas e nossas fraquezas, para que pudéssemos então conhecer verdadeiramente a verdadeira vida em Cristo, para que possamos conhecer plenamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas e pudéssemos então vê-lo como Ele de fato é, encontrar o Senhor nas nossas vidas. E essa mensagem de hoje vem para completar aquilo que o Senhor já tem plantado no nosso coração. Ela vem para nos dizer como prosseguir e que nós precisamos prosseguir. Que a vida é um processo e que Deus faz parte de cada passo e Ele quer nos ensinar cada detalhe. Ele quer fazer isso junto conosco. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas e quer nos ensinar a caminhar junto com Ele. E a pergunta que eu gostaria de fazer essa noite para você e para mim também, para todos nós, é: o que você tem buscado? O que você tem esperado do Senhor? O que é que o seu coração tem desejado em Deus? O que você tem esperado que Deus faça ou fale com você? Eu quero contar a história hoje de um homem que nos dará o seu exemplo de como realmente devemos buscar e do que devemos buscar e esperar do Senhor. Como devemos responder a Deus, ao chamado dEle, à voz dEle aos nossos corações. Mas antes de eu contar quem é esse homem, eu quero falar um pouco sobre ele. Esse homem, ele foi um grande profeta de Israel, considerado muitas vezes o maior dos profetas de Israel. Sua missão não foi nada fácil. Ele viveu num contexto de muita mudança social, muita mudança na estrutura de Israel. O reino de Israel estava se dividindo em reino do sul e reino do norte e reino do sul. E estava vivendo uma profunda crise. O Império Assírio estava dominando. Eles tinham vivido 50 anos de prosperidade e nesse momento estavam enfrentando uma grave crise social, econômica. E esse homem foi chamado então para pregar para essa nação dividida, essa nação de pessoas rebeldes, de pessoas que estavam se opondo entre si dentro do povo de Deus. E eu olho para esse contexto e eu vejo muitas similaridades com o que nós estamos vivendo. Um tempo em que a nossa nação se encontra dividida, em que nossa nação se encontra em um tempo de profundas mudanças, em que não temos estabilidade nem social, nem econômica, nós não sabemos o que está por vir. E há um grande desafio. E nós, como povo de Deus, muitas vezes estamos nessa condição de divisão, de rebeldia. E esse homem foi chamado então para pregar para esse povo, mas qual era a mensagem que ele estava pregando? Se ele estava pregando num contexto tão parecido com o nosso, qual que era a mensagem que ele estava levando? E esse profeta, ele falava diretamente ao povo e francamente, não media as palavras para dizer aquilo que Deus estava falando ao coração dele, e a mensagem era sobre arrependimento e salvação e vida de santidade. Esse profeta, ele chama o povo de Deus para ser um exemplo para as nações de toda a terra. O povo de Deus era o povo que deveria ser exemplo de santidade, de uma vida diferenciada, para que as nações de toda a terra pudessem seguir esse modelo. Esse homem é Isaías. E o nome de Isaías já diz, ele significa: o Senhor salva. E
como esse profeta contribuiu para a salvação de tantas vidas, da salvação do povo de Israel, da nação de Israel, que talvez sem um profeta como ele, teria se perdido no meio dessa crise, no meio dessa divisão e no meio de tanta mudança. Mas Isaías, ele estava comprometido a salvar e a conduzir essa nação ao Senhor, ao arrependimento e à salvação de todos. E mais que isso, Isaías marcou a sua geração porque ele profetizou sobre o Messias que estava por vir ainda muito tempo depois. Isaías tem muitos textos que falam claramente sobre a figura de Jesus, a figura do Messias, do Salvador, do Deus que salva. E tem vários trechos do seu livro que é citado no Novo Testamento. O livro de Isaías, ele é um dos livros mais citados ao longo dos evangelhos por Jesus, muitas vezes. É um homem realmente ungido e abençoado pelo Senhor. E o texto que eu queria ler, o momento que eu gostaria de refletir com vocês, conosco hoje, é o momento do chamado desse homem. Esse homem tão marcante, tão cheio da presença do Senhor, ele um dia foi chamado por Deus. E eu gostaria de falar como o Senhor e como esse homem, ele tem um encontro em que Deus o separa para esse ministério. Sabemos que todos nós temos um chamado. Não é só Isaías ou só os homens que estão relatados na Bíblia, e mulheres também. Mas o Senhor tem um chamado para cada um de nós. E a pergunta que eu digo a você hoje é: você sabe esse chamado? Você tem buscado ouvir a voz de Deus e conhecer esse chamado? Voltando à pergunta lá do início, talvez a gente saiba que sim, Deus tem um chamado para nós. Mas talvez nós não tenhamos clareza. Talvez a gente precise ouvir do Senhor uma orientação. Talvez até nós já sabemos qual é o nosso chamado, mas ainda não sabemos o que Deus quer que nós façamos, qual que é o próximo passo. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. E talvez a gente pense que Deus não está falando. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas muitos de nós estamos sem saber por onde caminhar, o que Deus quer, qual é a vontade de Deus para mim, quem eu sou no reino de Deus, qual é o meu propósito. E precisamos ouvir a voz de Deus para isso. E talvez, perdido, a gente pense que Deus não está falando conosco. Deus não se revela a nós estamos aqui esperando Ele vir e falar e se revelar e dizer qual é a sua vontade, mas Ele não vem. Eu estou esperando, eu quero descobrir, mas eu estou esperando e não vem. E nesse período de pandemia, sabe, eu ouvi muitas pessoas dizendo isso, que elas haviam se afastado da presença de Deus, que elas não conseguiam ouvir a voz de Deus, ou que não estavam entendendo a vontade de Deus nesse período maluco que estamos vivendo. Mas será que isso é porque a gente não pode estar presencialmente nos cultos? Será que isso é porque tem muita mudança acontecendo e essas mudanças elas estão afetando o nosso relacionamento com Deus? Será que é porque a gente não está tendo cultos presenciais e nos formatos que a gente conhecia? Será que é porque a gente não está ouvindo o pastor pregar ou não tem um irmão para impor as mãos sobre nós? É que nós estamos assim, nos afastando do Senhor, nos desviando e nos sentindo pouco alimentados, pouco cheios da presença do Senhor? Será que é isso o essencial? Sabe, nós estamos num processo agora de retomada dos nossos cultos presenciais aos poucos e tomando todos os cuidados. Mas antes de nós voltarmos ao templo, nós precisamos ter consciência e saber o que é essencial para o nosso relacionamento com Deus, o que é essencial para nós ouvirmos e reconhecermos a voz de Deus em nós, para entendermos o nosso chamado e a vontade de Deus, para que a gente possa obedecer de verdade.
para que a gente não possa voltar para a igreja e achar que frequentar um culto de domingo e estar lá por 1 ou 2 horas é o suficiente para conhecermos a vontade de Deus, sermos alimentados e ouvir a voz dele. Talvez nós estejamos ouvindo apenas a voz do pastor ou dos nossos irmãos e não a voz de Deus. Mas que hoje nós possamos aprender com Isaías e com a sua forma de relacionar com Deus e com o povo a quem ele serve. Que possamos, assim como ele, fruto desse relacionamento, desses momentos com Deus, dessa intimidade com Deus, impactar a realidade, as pessoas que vivem conosco. E é por esse motivo, para que nós possamos seguir esse exemplo, para que nós possamos nos relacionar com Deus e responder ao chamado do Senhor como Isaías, que meu coração arde por essa mensagem. Então vamos ler Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, e diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero retomar agora a pergunta que eu fiz lá no comecinho. A pergunta era: o que temos buscado e esperado do Senhor? Porque muitas vezes, e por que eu gostaria de fazer essa pergunta? Porque muitas vezes nós estamos esperando algo do Senhor. Literalmente esperando, sem fazer mais nada, esperando que Ele simplesmente tome alguma atitude para conosco, e só então, depois que Ele falar algo, ou que Ele nos chamar, ou que Ele se revelar a nós, então nós vamos responder. Mas sabe, será que o Senhor vai chegar e dizer: Ei, Psyu, você aí, eu tô te chamando para minha obra? Não foi assim com Isaías. Não é assim que ele relata no texto que nós lemos. Nesse trechinho, a primeira coisa que Isaías relata é que ele vê o Senhor. Ele fala que os olhos dele estão fixos no Deus soberano que está assentado no trono. Seus olhos estão fixos no Senhor. E Isaías estava buscando a Deus. Ele estava na presença de Deus, ele estava no altar do Senhor, observando o alto e sublime trono onde ele está assentado. Seu olhar não se desviava. Cara, que maravilha! Imagina a gente buscando o Senhor tão intensamente, estando tão verdadeiramente na sua presença, que pudéssemos ver o Senhor, ver a aba de suas vestes correndo sobre a sala do trono, ouvir os anjos dizendo, exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Imagina chegarmos a esse nível de intimidade, de busca com o Senhor, de comunhão na sua presença. Tudo começa com uma busca intensa ao Senhor, com foco
voltado para Ele, somente para Ele. É assim que o chamado de Isaías começa, olhando para Deus, buscando a Deus, em comunhão com Deus. E depois, olha só, no verso 5 o que ele diz, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece as suas falhas e as suas impurezas, e também a do seu povo. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como pode eu sendo tão impuro perante um Deus tão santo? Ele ouve isso dos anjos dizendo: santo, 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 e ele olha para si mesmo e tudo que ele vê são impurezas. Meus lábios impuros, minha nação, meu povo que também está perecendo sob seus pecados e falhas. Isaías, ele reconhece tudo isso, e o fruto disso, a consequência de ele reconhecer a sua impureza diante do Senhor, é que o Senhor envia um anjo, um serafim, e ele vem até ele e toca a sua boca com uma brasa viva do altar. Olha só, nós só podemos ser santificados se nós reconhecemos nosso pecado. Isaías, ele já estava na presença do Senhor. E então ele reconhece a presença do Senhor, a santidade de Deus. Ela é tão incompatível com a nossa qualidade humana, nossa impureza, nossa limitação humana, que a atitude de Isaías é reconhecer, é se humilhar diante do Senhor, e então ele é santificado. Então ele é purificado. Não existe santificação sem reconhecermos nossos pecados. E da mesma forma, de nada adianta reconhecermos nossos pecados se não for para sermos santificados e purificados no Senhor. E sabe, santificação não é sermos pessoas melhores. Santificação, sermos santos, não significa sermos pessoas boas aos olhos dos homens. Santificação é termos o Espírito do Senhor vivendo em nós. É sermos tocados e purificados pela brasa viva que vem do altar do Senhor. Não vem de nós, não vem das nossas atitudes, não vem da nossa boa vontade. Vem do altar do Senhor. E é Ele que nos toca. É claro, nós temos nosso papel nisso, sim. Isaías teve de reconhecer, de se humilhar perante o Senhor. Mas a santificação, o que faz ele se tornar puro, não é nada que vem dele, mas sim uma brasa viva, retirada do altar, que toca os seus lábios e purifica-o de toda impureza. E assim o anjo diz: você foi purificado de todas as impurezas, seus pecados estão perdoados. Isaías, então, ele somente escuta a voz do Senhor. Somente aí ele ouve o Senhor falando com ele. E aí tudo aquilo que nós estávamos esperando, que Deus falasse conosco, revelasse a sua vontade para nós, mostrasse o que há de em nós, que Deus quer usar para a sua obra, o quão especial nós somos para o reino de Deus, para sermos chamados por Ele. Mas quando o Senhor, ele vai até Isaías, e nós já conhecemos quem Isaías foi, um homem super ungido, super abençoado, nós estamos esperando um mega chamado do Senhor, uma ordem, uma afirmação, um elogio. Olha, Isaías, você é um homem assim, e tem essas qualidades, e por isso eu quero te chamar para minha obra. Não. O Senhor quebra todas as nossas expectativas, e ele faz uma pergunta, uma simples pergunta: Isaías, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não queria Isaías porque ele era Isaías. Deus não estava pedindo nenhuma qualidade específica que só ele tinha. Deus não estava exigindo uma competência. Deus não estava exigindo qualidades.
Deus estava pedindo um coração disposto. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus precisava de alguém que Ele pudesse enviar. Simplesmente. Deus precisava de alguém que fosse por Ele. Ou seja, que onde fosse, levasse a presença do Senhor e a palavra de Deus. A palavra de Deus que Ele mesmo daria a Isaías e aos profetas. E Deus chama Isaías porque ele era essa pessoa. Ele era essa pessoa não porque Deus viu algo de especial nele, eu repito isso. Somos todos filhos de Deus, somos todos criados em imagem e semelhança de Deus e amados com amor incondicional, amor perfeito, amor ágape. Essa pessoa era Isaías porque ele buscava Deus, porque ele tinha comunhão, ele estava na presença de Deus, ele estava com os olhos fixos em Deus. Essa pessoa era Isaías porque ele reconhecia os seus pecados, se humilhava na presença do Senhor e buscava santidade para si mesmo e para o seu povo. E ele buscava a santidade que vinha do altar do Senhor, ele buscava na fonte que é o Senhor. Essa pessoa que Deus buscava era Isaías, porque ele sabia que o povo em que ele vivia também era pecador, também era impuro, e precisava de arrependimento, precisava de santificação, precisava de salvação. E por último, essa pessoa era Isaías, porque ele estava disposto a ir em nome do Senhor para levar a mensagem de arrependimento e salvação por onde ele fosse. Isaías era essa pessoa, porque ele estava com o coração aberto ao chamado do Senhor. E assim, Isaías responde. Ele não indica ninguém, ele não dá nenhuma desculpa. Quando o Senhor pergunta, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías poderia falar, não, olha, tem uma pessoa realmente que vai levar a tua palavra, que vai por onde o Senhor mandar, é essa pessoa que o Senhor deve enviar. Não. Ele não joga a responsabilidade sobre mais ninguém. Deus está falando ao seu coração. E Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E que nós possamos ter esse coração de Isaías. Um coração completamente disposto e dedicado ao Senhor. Um coração que anseia pelo Senhor. Um coração que está atento a ouvir a sua voz e que responde, eis-me aqui, Senhor. Um coração que não hesita e não dá desculpas. Um coração que não considera o outro mais responsável do que ele, mas que deseja mais do que tudo ser semelhante a Deus. Ouvir os anjos clamando santo, santo, santo e buscar essa mesma santidade na mesma fonte em que ouviu falar. E o meu convite a você essa noite é que responda ao chamado do Senhor, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas que você possa ouvir a voz do Senhor, para que você possa ouvir a voz do Senhor, que nós possamos buscar, e buscar juntos. Eis-me aqui também, para fazer parte dessa jornada. Vamos, deixemos a rebeldia de lado, deixemos as divisões de lado. Vamos buscar ao Senhor e responder a esse chamado. E eu gostaria de terminar com uma música que ela responde a esse chamado. Ela diz exatamente o que diz Isaías quando ele ouve a voz do Senhor. E o meu desejo para você é que o seu coração se abra, que você possa ouvir a voz do Senhor. E de verdade, eu não espero e eu oro ao Senhor com todo o meu coração para que isso não seja apenas uma pregação de 25 minutos, seja lá qual o tempo, que não seja algo finito, que não seja algo que comece e termine em pouco tempo,
mas que a verdadeira mensagem de hoje não seja o que eu estou falando, e sim o que o Senhor está ministrando no seu coração. Que não sejam as palavras que estão gravadas nesse vídeo, que sejam os frutos que o Senhor vai gerar para a eternidade, a partir do que Ele vai falar ao seu coração. Isso é a mensagem do Senhor de hoje. Não tem nada a ver com homens, não tem nada a ver com as palavras que estão escritas, tem a ver com a mensagem do Senhor aos nossos corações. E que nós possamos dizer: eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim, que disposto estou. Levarei tua glória para as nações. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim, que disposto estou. Eu levarei tua glória para as nações. Que o Senhor possa se revelar a você e usar a sua vida para revelar a glória dele por onde você for. Que Deus te abençoe. Olá, amados, graça e paz. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Nós já estamos encerrando o nosso culto e eu quero orar com você, pedindo que o Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família e te dê uma ótima semana, amém? Eu quero, antes de terminar aqui, eu quero só dar um aviso sobre o nosso próximo domingo, que nós estaremos aí já nos nossos cultos presenciais lá no Hotel Ibis, das 19 às 21. Eu aguardo você lá, espero você durante a semana. Passe o seu nome para que você possa participar deste momento oportuno que o Senhor tem preparado para a sua vida, amém? Vamos orar então. Pai, obrigado, Deus, por esta mensagem que foi trazida ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela vida da Ana Elisa, Senhor, que o Senhor continue usando ela, Deus, de maneira graciosa. Senhor, obrigado, Pai amado, por cada irmão, por cada irmã, por cada família, Senhor. Senhor, nos dá uma semana de paz, uma semana de bênção, e que o amor de Deus, o Pai, e a graça revelada em Cristo Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana. Amém?
Pai.